continuar adorando ao Senhor agora através da pregação do Evangelho? Vamos continuar em adoração ao Senhor agora, nesse momento de reflexão da palavra? É importante nós fazermos essas observações, irmãos. A partir do momento que nós colocamos os nossos pés aqui, nós já estamos cultuando ao Senhor. No prelúdio, quando acontece a primeira música, nós estamos em adoração ao Senhor. As músicas subsequentes, os salmos e hinos, os louvores adicionais, todos eles já estão em momento de louvor, adoração. As crianças aqui nesse momento, o coral cantando de mulheres em adoração ao Senhor. E em continuação, vamos adorar agora refletindo, meditando na palavra do Senhor. Amém? Por gentileza, abra agora na carta de Paulo aos Efésios. Nós estamos, irmãos, na reta final. Última mensagem da carta de Paulo aos Efésios. Chegamos agora no fim da temporada, no fim da série. Para aqueles que gostam de seriados, a gente está no último capítulo da temporada, com o resumo, conclusão, observações e aplicações para as nossas vidas. E o título da mensagem de hoje, se eu pudesse dar um título, eu chamaria ele de A Terrível Guerra Mundial. Hoje nós vamos falar de batalha espiritual. Irmãos, eu preciso dizer para vocês que a vida cristã, ela não é um parque de diversões. Ela não é uma colônia de férias. Nem sempre tudo está indo bem. Nem sempre as coisas caminham do jeito que a gente espera. Por quê? Porque a gente não vive numa redoma de vidros. A gente não está numa estufa espiritual. Pelo contrário, eu e você vivemos num campo minado pelo inimigo o tempo todo. Uma luta, irmãos, que travamos, ela não é apenas física. Uma luta constante e diária que travamos, ela é invisível, ela é espiritual. E ela vai além do que eu e você podemos enxergar com os nossos próprios olhos. Essa é uma realidade, e essa briga, essa batalha, ela atravessa culturas, gerações, e por séculos ela vem perpetuando, acontecendo, existindo, e nós a vivenciamos hoje. Irmãos, não existe pessoa neutra nessa guerra. Não ache que você está passando ileso, pelo contrário. Você faz parte dessa guerra. E essa guerra não existe trégua, não existe tempo de descanso. Ela é constante. E existem só duas categorias, observando essa perspectiva da guerra. A gente vai encontrar aquelas pessoas que estão alistadas no exército de Deus para guerrear contra o inferno, e nós vamos encontrar também aquelas pessoas que estão alistadas no exército de Satanás. Essa, irmãos, é uma realidade que nós não podemos esconder, porque a batalha existe. E quanto a essa matéria, existem dois perigos que são extremamente pesados e nocivos para a igreja. Quais são eles, Edilson? Existem aquelas pessoas que acabam subestimando o inimigo. Não tem problema não. Você fala que tudo é o diabo. Que conversa é essa? O povo lá fora fala muito isso. Satanás, isso é coisa da sua mente. Nós não podemos subestimar o inimigo, porque o diabo, ele é muito perigoso na sua astúcia, na sua ferocidade, e muitas vezes ele vai agir de maneira delicada, sorridente, gentil, para destruir o meu e o seu coração. Mas a gente também não pode ir para o outro lado, que é superestimar o inimigo. Tudo é o diabo, tudo é o capeta. Você está com uma dor de cabeça, isso é uma seta do inimigo. O pneu furou na estrada, isso é o inimigo. Tudo é o inimigo. Tem até uma piada que uma vez contaram, às vezes o diabo está deitado na rede lá e todo mundo fala que é o diabo, e ele olha e fala: eu tenho culpa disso, eu estou aqui, não estou fazendo nada dessa vez.
nós não podemos também dizer que tudo é do diabo. Então, qual é o equilíbrio aqui que nós vamos encontrar? Antes de falar, irmãos, contra quem devemos lutar, que na verdade nós já sabemos, mas nas entrelinhas, Paulo vai deixar para nós aqui algumas orientações. E ele mostra para nós contra quem não é a nossa luta. E a nossa luta, irmãos, ela não é contra a carne ou sangue, ou seja, não é contra pessoas. Você não briga com gente. Isso é uma luta espiritual, irmãos. Ela é real, invisível e extremamente diária, e você pode estar passando desapercebido de uma realidade que violentamente tem destruído famílias no meio da nossa comunidade. E aqui, irmãos, falando tudo isso ainda a nível de introdução, nós vamos aqui observar contra quem é a nossa luta. Paulo, ele agora dedica-se ao final dessa carta, mostrando para nós que essa luta é contra o inimigo, é contra o equipamento, a energia, o encorajamento. E nós vamos passear por esses 4 pontos, vendo o que o Senhor tem para nos ensinar através das orientações do apóstolo Paulo para a igreja de Éfeso e para a igreja Monte Sinai em Caruaru, no dia que se chama hoje. Amém? Então vamos lá. O inimigo contra quem lutamos nessa batalha, irmãos, dos versículos 11 ao 13. Vamos ler? Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. O que nós aprendemos aqui, irmãos, com o que acabamos de ler? Nós não podemos lutar contra quem não conhecemos. Não tem como você lutar contra quem você não conhece. Quais são as características desse inimigo? Os versos 11 e 12 estão dizendo para nós. E com outras palavras, ele está dizendo que o diabo, mesmo não sendo onipresente, onisciente, onipotente, ele tem os seus agentes, ele tem os seus soldados, ele tem os seus demônios espalhados por toda a parte da terra, e esses seres caídos estão ao serviço de Satanás, orquestrados, organizados, harmonizados para guerrear e querer destruir o povo de Deus. Hoje eu acho que o negócio vai pegar fogo aqui, que eu estou meio alterado. E chamamos, irmãos, a atenção para algumas verdades aqui. Primeira delas, o reino das trevas possui uma organização violenta, que infelizmente muitas igrejas às vezes acabam não tendo. Olha que interessante isso. O diabo, irmãos, ele não é tolo a ponto de não ser organizado. E é o que nós podemos chamar, sabe de quê? De ordem no meio da desordem. Uma ordem no meio do caos. Irmãos, a quantidade de anjos nas regiões celestes é muito maior que a quantidade de demônios. Quando Lúcifer cai dos céus, a terça parte dos anjos cai também, mas ele não tem poder de criar, multiplicar e fazer prosperar o seu exército. É limitado. O mesmo exército que caiu, a terça parte dos anjos continuam no mesmo número em quantidade. Entretanto, contudo, todavia, eles são extremamente organizados. Assim também, abrindo um parêntese e dizendo como referência, por exemplo, o movimento chamado de LGBTQIA+. Não sei se aumentou mais alguma letra. Eles são um grupo pequeno, mas extremamente organizados para fazer barulho na sociedade. Satanás, com o seu grupo de anjos orquestrados, organizados, estão
causando um caos na história da humanidade, e eles sabem fazer isso com maestria. Existe, irmãos, uma estratificação do poder no reino das trevas, e Paulo fala de principados, poderios, príncipes deste mundo das trevas e exércitos espirituais. Existe, irmãos, uma cadeia de comando, existe uma hierarquia, existe quem está mandando, existe o soldado que recebe a orientação, que aplica a execução. O reino das trevas, ele articula-se contra a igreja do Senhor, contra a minha família, contra a sua família. E a gente às vezes está dormindo. Eles investigam, irmãos, a nossa vida minuciosamente. Eles procuram brechas, uma oportunidade para atacar eu e você. Esse inimigo não dorme em nenhum momento. Ele não tira férias, ele não descansa. E para cada pessoa, ele usa uma estratégia diferente. Por quê? Porque somos pessoas diferentes, que sofremos tentações diferentes, passamos por adversidades diferentes, e ele sabe onde o calo aperta de cada um. E na sua organização, ele vem onde nós somos mais vulneráveis. Sendo assim, irmãos, observem comigo algumas características desse terrível inimigo. Ainda nos versículos 11 e 12, a gente percebe que ele é invisível, né? Mas ele nos vigia 24 horas, ele é como um leão que ruge ao nosso derredor, e ele está escutando cada palavra que eu e você diz. Ele também Satanás é um inimigo maligno, mas muitas vezes ele se transforma, se traduz de uma pessoa gentil, elegante, com palavras dóceis, carinhosas, harmoniosas, para nos enganar. Por quê? Porque ele é especialista no engano. No versículo 11 ainda percebemos que ele é o quê, irmãos? Astuto. Satanás, ele é astuto, ele usa ciladas, armadilhas ardis, ele está agindo dissimuladamente, ele se disfarça, se transfigura com o prazer de querer destruir a minha vida e a sua. E Paulo fala que precisamos tomar toda a armadura de Deus para o quê? Para poder resistir o dia mau, como está escrito no versículo 13. O dia mau, irmãos, como está escrito aqui no versículo 13, é o dia das duras provas. E é possível que hoje talvez você esteja passando por duras provas. Aqui, irmãos, o dia mau, escrito no verso 13, também está falando daqueles momentos mais críticos da minha vida e da sua vida, onde nós gritamos agoniados, clamando por socorro, por desespero. O dia mau, ele se refere àqueles dias críticos de quê? De tentação, onde eu e você estamos vulneráveis ao ponto de cometermos um erro que vai destruir violentamente a nossa vida. Os dias maus, irmãos, eles estão acontecendo e Satanás está com prazer desejando que eu e você caia nessas ciladas. O diabo e os seus soldados, irmãos, ameaçam e intimidam as pessoas com o propósito de destruí-las. Não se engane com palavras doces que muitas vezes estão simplesmente cobertas por doçuras, mas o recheio está completamente cheio de veneno. Irmãos, quando nós olhamos para as Escrituras, nós percebemos homens da fé que caíram nessas ciladas de Satanás. Quando a gente olha para as Escrituras, a gente vê Sansão, Davi, Pedro, todos eles sendo derrubados, porque o diabo
variou os seus métodos. Pessoas diferentes, com métodos específicos para destruir e alcançar os seus corações. Meus irmãos, Satanás é um inimigo persistente. No versículo 13, ainda na parte B, diz que para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. O que a parte B desse versículo está querendo dizer para nós? Está querendo dizer que o diabo e as suas hostes não guardam as suas armas, ou seja, depois que eles atacam a gente, afetam a gente ou até destroem algumas áreas das nossas vidas, vocês acham que ele descansa? Não, ele permanece voraz, esperando uma outra oportunidade para nos fulminar completamente, irmãos. Eles não guardam as suas armas. Quando são derrotados momentaneamente, sabe o que eles fazem? Eles voltam com novas estratégias. Foi assim, irmãos, durante toda a história da igreja. Você vê, Elias fugiu depois de uma grande vitória. Você olha para Sansão, ele foi subjugado pelos filisteus depois de vencê-los. Você olha para Davi, irmãos, ele venceu os exércitos, mas onde ele caiu? Ele caiu no pecado da luxúria. Ele pode ter vencido uma derrota, mas ele descansou e Satanás voltou violentamente para destruí-lo. O que dizer de Pedro? Pedro caiu na armadilha do que, irmãos? Da autoconfiança. Jamais te negarei, Senhor. E no pátio de Pilatos ele joga tudo para cima, com medo de também sofrer como Jesus estava sofrendo, e nega o nome do Senhor. Irmãos, Satanás é um inimigo perigoso e também numeroso. Paulo aqui no versículo 12, ele nos mostra, irmãos, falando de principados, poderios, príncipes deste mundo, de trevas e exércitos espirituais do mal. O diabo e seus anjos, irmãos, estão tentando o tempo todo roubar, matar as pessoas e levar para a sepultura. E eles são o quê? Numerosos e organizados. Nós não podemos vencer esses exércitos do mal sozinho. Se você acha que no poder da sua mão, no poder da sua força, vencerá Satanás, eu digo para você, tome cuidado, não brinque com Satanás. Não ache que no poder da sua razão e da sua autoconfiança, você se safará, porque não vai. E sabe por que nós não podemos, irmãos, com as nossas próprias forças, com as nossas próprias armas? Porque ele é um inimigo oportunista. Mesmo depois que a gente vença ele, nós precisamos continuar firme, como diz aqui nos versos 11 e no verso 14 também. Por quê? Porque ele sempre procura um novo jeito de nos atacar. E quando, irmãos, o crente ele deixa de usar toda a armadura de Deus, ele acaba encontrando uma brecha. E dentro dessa brecha, Satanás entra. E muitas vezes ele entra de maneira sutil. Ele entra de uma maneira sutil que nem a gente percebe que ele entrou. Sabe por quê? Porque às vezes os pecados eles não vêm de maneira violenta. Ele vem de maneira delicada. Isso é um probleminha. Não, isso não é nada não. As coisas vão ficando ali, você está tomando conta da sua vida, resolvendo tudo, mas tem aquela sujeirinha debaixo do tapete, coisas que não foram tratadas, que está lá no fundo, que ninguém sabe que existe, e você ignora, mas no momento certo, Satanás ele vai lá e toca naquela brecha, naquela ferida, porque ela não foi tratada, resolvida, curada, restaurada, e ele entra por ali e destrói violentamente, sem a gente perceber. Porque tudo começou silenciosamente como um câncer.
E não podemos, irmãos, ter vitória nessa guerra se não usarmos todas as peças da armadura. Não podemos permitir que o inimigo nos encontre indefesos. Eu e você precisamos estar armados. Eu e você necessitamos estar preparados. O diabo e as suas hostes estão buscando uma estratégia para nos atacar de súbito, sem a gente perceber, sem nenhum aviso prévio, sem nenhum sinal de tempestade. Quando a gente viu, já aconteceu. E a gente fala: Senhor, o que está acontecendo? Porque simplesmente nós não estamos cuidando. E para alcançar os seus objetivos, irmãos, veja algumas interferências do diabo na vida do crente em Jesus. Eu vou citar rapidamente, eu quero que vocês prestem atenção. Eu vou citar e falar as referências. Primeira delas, Satanás, ele furta o coração, ele arranca a palavra do seu coração. Isso está lá em Lucas capítulo 8, versículo 12. Satanás, ele semeia joio no meio do trigo. Mateus capítulo 13, versículos 24 ao 30. Ele se opõe ao pregador da palavra. Zacarias capítulo 3, dos versículos 1 ao 5. Ele intercepta, irmãos, as respostas à oração dos santos. Ele faz com que ele quer atrapalhar a nossa vida de oração. Isso está lá em Daniel capítulo 10. Ele oprime pessoas com enfermidades, como está lá em Lucas capítulo 13, versículo 10. Ele resiste também à obra missionária, como está escrito também em 1 Tessalonicenses 2:8. Ele atormenta as pessoas em cujo coração não existe espaço para o perdão. Mateus capítulo 18, versículo 16. Ele usa a arma da intimidação. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. E ele age na disseminação de falsos ensinos. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. E ele ataca a mente dos homens e das mulheres, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Se você quer depois pegar todos esses versículos, só ir no canal do YouTube, o canal da igreja, que lá vai estar a pregação, e aí você pode ler, dar pause e pegar todas as referências, tá certo? Irmãos, nós precisamos estar equipados para essa batalha. Agora nós vamos olhar dos versículos 14 ao 17. O apóstolo aqui, ele está listando para nós equipamentos imprescindíveis para nós estarmos preparados nessa guerra. Até agora eu falei o que Satanás faz. Agora o apóstolo vai mostrar o que eu e você devemos fazer. E assim ele diz nos versículos 14 ao 17. Vamos ler juntos. Assim, mantenham-se firmes, cingindo com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Irmãos, primeira orientação que o apóstolo Paulo nos dá aqui nesse contexto, falando do cinturão da verdade. No versículo 14, a parte A, ele diz o quê? Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o quê? O cinto da verdade. O que é isso, irmãos? Satanás, a gente sabe que ele é o pai da mentira, como diz lá em João capítulo 8. Mas o crente cuja vida é controlada pela verdade pode vencer Satanás. Porque a máscara da mentira um dia vai cair. O cinturão, irmãos, é justamente aquilo que segurava todas as outras partes da armadura juntas. O cinturão tinha a função de segurar todas as outras partes.
Ou seja, a verdade é a força integrante da vida de um crente que é vitorioso. Um homem de integridade, uma mulher de integridade, que tem uma consciência limpa, que não deve nada a ninguém, ele pode enfrentar, irmãos, o inimigo sem medo. Como Lutero, ele enfrentou, irmãos, a dieta de Worms. Pesquisa depois sobre a história da igreja e você vai saber o que é. Vai lá, eu estou fazendo isso para você ir lá no YouTube, reprisar a mensagem e pesquisar no Google. Tá certo? Vamos lá. Irmãos, o cinturão que segurava também a espada. A não ser que você pratique a verdade, você não pode usar a palavra da verdade, irmãos. Davi, ele viveu um ano mentindo sobre o seu caso de Betseba. Não foi uma semana, não foi um mês, aquele caso com Betseba durou um ano e tudo começou a ir mal na sua vida por conta da falta de verdade que ele começou a pregar, verbalizar naquele ano. Outra orientação que o apóstolo Paulo dá para nós aqui, ele nos fala sobre a couraça da justiça. No versículo 14, parte B, ele diz, vestindo a couraça da justiça. Essa peça aqui, irmãos, ela é uma peça da armadura que ela é feita de metal. Ela cobria o guerreiro, né, do pescoço, e aí descia aqui o peito, protegia o coração, os órgãos que eram vitais. E esse símbolo da justiça é o símbolo da justiça daquela época. E 2 Coríntios, o apóstolo Paulo nos mostra no capítulo 5 que a simbologia dessa couraça dos soldados que iam para a guerra é também uma simbologia de couraça, de proteção que o cristão ele precisa ter. Ou seja, quando nós estamos revestidos da justiça de Deus, por estarmos vivendo em santidade, em integridade, caminhando na verdade, estamos protegidos para as batalhas que nós iremos enfrentar. E Satanás não terá o direito de apontar na minha vida e na sua vida e falar, olha aí, seu caba sem vergonha, tu quer dar uma de crente por trás, você fica fazendo isso, aquilo, fica pecando aqui e ali. Ele não vai ter esse poder, irmãos, quando nós estivermos revestidos dessa couraça da justiça. E aqui no versículo 15, Paulo ele fala sobre o calçado do evangelho. Ele diz assim, e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Os soldados romanos, eles usavam uma sandália com cravos na sola, justamente para dar segurança, para não deslizar. Não tinha asfalto naquela época, era barro. E chuva, você sabe como é que é. Essas cravas ajudavam eles na caminhada, principalmente num contexto de batalha, de guerra. E se nós quisermos ficar firmes, irmãos, com os calçados do Evangelho, eu e você precisamos estar em paz com Deus, diante de Deus, prostrados nos pés de Deus. E assim, quando nos prostramos diante do Senhor, Ele vem sobre nós derramando a sua mão protetora, protegendo, cuidando, guardando e alicerçando a nossa caminhada com o calçado do Evangelho, nos deixando firmes, fortalecidos, e não vai ter areia movediça, não vai ter estrada de barro, não vai ter graxa que vá fazer a gente escorregar, sabão, ou seja lá o que for, porque o Senhor nos permanecerá, deixando nós em pé, firmes, inabaláveis pelo poder da sua palavra, do seu evangelho, e as portas do inferno não prevalecerão diante de nós. Nós precisamos ter pés velozes para anunciar o evangelho da paz para quem está perdido, irmãos.
Isaías capítulo 52 já falava isso, e o diabo ele declara guerra justamente para destruir as pessoas, para que elas não tenham essa missão sendo executada. Ele vai fazer de tudo para que eu e você fique patinando na vida, deslizando, que a gente não tenha a sandália da justiça, que esses cravos não estejam nas nossas sandálias e que eu e você comece a deslizar. Ele quer fazer isso. E o Senhor tem nos orientado a buscarmos para permanecermos o quê? Firmes e inabaláveis diante dele, com essa sandália da justiça. Por isso que o apóstolo Paulo utiliza essa analogia. O diabo ele declara guerra para nos destruir, irmãos, mas nós somos embaixadores de Cristo, representando o reino de Deus aqui na terra, como está escrito em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 20. E aqui, Paulo agora no versículo 16 nos fala sobre o escudo da fé. Ele diz, além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Esse escudo aqui, naquela época, ele tinha mais ou menos 1,60 de altura por 70 de diâmetro. Não, perdão, irmãos, falei besteira agora, porque diâmetro era 1,70 de altura por 1,60 de altura por 70 de largura. Perdão. Falei besteira, corrigi, vamos seguir. E esse escudo, ele protegia todo o corpo de soldado, e ele era feito de uma madeira e coberto também com um couro, para curtido, um couro seco, que tinha a função de amenizar os atritos da guerra. E quando os soldados lutavam emparelhados, faziam escudo de proteção, eles formavam como que uma parede para o adversário não invadir. E uma das armas mais terríveis que eram utilizadas pelos inimigos, sabe o que era? Os dardos inflamados. E esses dardos inflamados, irmãos, eles eram ateados fogos nas suas pontas e eles penetravam. Quando eles eram lançados, eles batiam no escudo e pegava fogo. Quando eles alcançavam as pessoas, não também simplesmente furava o corpo, mas também incendiava aquela pessoa e talvez todo o grupo no escudo de proteção, se eles estivessem nessa posição de guerra. Por isso que os inimigos, os melhores arqueiros, procuravam uma brecha para acertar, furar a parede de proteção e incendiar todos os soldados do lado de dentro. O diabo, da mesma forma, ele lança dardos de fogo no meu coração, no seu coração, na nossa mente. Ele lança, irmãos, dardos de mentira, dardos de pensamentos blasfemos. Ele lança na minha direção e na sua dardos inflamados, pegando fogo de tentações, colocando inúmeras tentações para que eu e você sejamos incendiados. E ele está procurando uma brechinha para acertar, entrar pelo buraco e destruir violentamente eu e você. E aqui Paulo fala sobre o capacete da salvação, e ele diz: usem o capacete da salvação. Versículo 17, a parte A. E sabe de uma coisa? Satanás, ele ataca a mente, irmãos. Ele tem atacado violentamente a mente. E essa foi a estratégia que ele utilizou para derrotar Eva. O diálogo de Satanás não foi primeiro tocando o coração da Eva. Foi justamente argumentando na razão, afetando a sua mente, para depois destruir o coração. Irmãos, precisamos tomar cuidado, essa foi a estratégia. Essa peça da armadura, usar o capacete da salvação, fala justamente de uma mente que precisa ser controlada por Deus. A minha mente e a sua mente precisa ser controlada por Deus, e infelizmente
Infelizmente, muitos crentes dão pouco valor à mente. Muitos crentes dão pouco valor a adquirir conhecimento. Muitos crentes dão pouco valor e às vezes até falam em alguns locais, infelizmente, que a teologia mata, que a teologia cega, que o negócio é o fogo de Deus, é o poder de Deus, é o mistério de Deus. Tem muito fogo estranho tocando fogo e destruindo um monte de igreja por aí, toma cuidado. Nós precisamos, irmãos, estarmos revestidos desse capacete da salvação, porque protegidos da nossa mente, o Senhor cuidando da nossa mente, Ele também estará subsequentemente guardando o nosso coração. Irmãos, sabe de uma coisa? O crente que estuda a Bíblia e ele está firmado na palavra de Deus, ele não vai ceder às propostas sedutoras do diabo. O fato da gente cair nas ciladas do inimigo não é porque nós somos fracos, é porque nós não estamos dedicando a vida de oração e leitura da palavra de Deus. E assim acabamos ficando vulneráveis. E na nossa vulnerabilidade, Satanás ele entra violentamente. E quando nós buscamos a Deus, nós ficamos afiados pela espada do Espírito, como diz o restante do versículo 17. Essa espada do Espírito, aqui no versículo 17, irmãos, é uma arma de ataque. Essa espada do Espírito, aqui no versículo 17, é a palavra de Deus sendo aplicada no poder da sua soberania, da sua glória, para cuidar da minha vida, proteger a sua vida, guardar os nossos corações, selar a nossa mente, se estivermos com o capacete da salvação, para continuarmos caminhando firmes diante do Senhor. Por isso que nós precisamos orar a Deus e orar muito, ler a palavra do Senhor, ler muito, vir para as reuniões de oração, muito, mas muito, irmãos. O crente que não está de joelhos diante do Senhor, ele não consegue ficar de pé. Não tem como. Obviamente que eu estou falando num sentido figurado, porque talvez alguns não consigam literalmente se ajoelhar, mas é ter os nossos corações prostrados diante do Senhor, clamando por auxílio, misericórdia e favor, e sendo revestido dessa armadura, irmãos. E quando nós vamos nos revestindo dela, o Senhor vai nos fortalecendo, protegendo, libertando, curando, restaurando e também salvando. Moisés, ele quis libertar os israelitas com uma espada carnal, e sabe o que aconteceu? Fracassou. Mas quando ele usou a espada do Espírito, o povo que estava no Egito foi liberto. Pedro, ele quis defender Jesus com uma espada na mão, arrancando a orelha de Malco. Mas quando ele se reveste da espada do Espírito, lá em Atos 2, aproximadamente 3.000 pessoas são salvas, irmãos. O nosso Cristo venceu Satanás no deserto, naquele período de 40 dias de jejum e oração, através da espada do Espírito, argumentando através da palavra de Deus. É assim, irmãos, que nós vencemos as nossas guerras. É assim que as hostes do inferno vão recuando. É dessa maneira que Satanás bate de retirada quando nós avançamos para a frente, prostrados diante do Senhor, clamando por misericórdia e falando: Senhor, toma minha frente, me reveste da tua presença, que o teu Espírito Santo venha sobre mim, me fortaleça, porque eu não tenho condições de vencer essa batalha, mas o Senhor venceu essa batalha por mim na cruz. É assim que vencemos, irmãos. As viagens do apóstolo Paulo pregando o evangelho, plantando igrejas e arrancando vidas do inferno, irmãos, é uma descrição eloquente de como ele usou a espada do Espírito. O que a gente aprende aqui? A gente aprende que eu e você, irmãos, necessitamos conhecer a palavra de Deus.
eu e você precisamos ter intimidade com a palavra de Deus. A Bíblia, ela vai nos arrancar do pecado. A Bíblia, irmãos, vai fazer com que eu e você nos afaste das tentações, fugindo delas quando elas surgirem. Irmãos, infelizmente existem crentes mais comprometidos com bobagens por aí do que com a palavra de Deus. Tem crente mais comprometido com tantas coisas vulneráveis, fúteis, supérfluas, do que com a palavra de Deus. A guerra espiritual, ela não é uma ficção, e o fato do nosso inimigo ser invisível, irmãos, não quer dizer que ele é irreal, pelo contrário. Mas para enfrentá-los, nós precisamos vencê-lo através do nosso Senhor. Irmãos, permita-me dizer uma coisa para você. A oração, ela não é para fazer a vontade do homem. Até agora eu falei da leitura da palavra, mas agora eu quero falar da oração. A oração, ela não é para fazer a vontade do homem, não é para satisfazer o meu ego, para que as minhas súplicas sejam respondidas. Não é. A oração não é para fazer a minha, a sua vontade, mas é para fazer a vontade do homem, é para fazer a vontade de Deus aqui na terra. Quando a gente ora, não é o Senhor que está respondendo a nossa oração de acordo com o que nós temos aqui. Quando a gente ora, é nós abrindo o nosso coração diante do Senhor para Deus fazer a vontade dEle dentro de nós. Quando nós clamamos a Deus, não é para que Ele faça a nossa vontade. Quando nós oramos genuinamente a Deus, direcionados pelo Espírito Santo, é para Deus fazer a vontade dEle sobre nós e em nós. É assim que Jesus nos ensinou na oração do Pai Nosso, quando Ele disse o quê? Venha a nós o Teu reino e seja feita a Tua vontade, aqui na terra como nos céus. E falando sobre isso, irmãos, veja comigo agora dos versículos do 18 ao 20, o alcance da oração. Observe a quantidade de vezes que Paulo fala sobre orar nesse trecho. O versículo 18 diz assim: orem no Espírito e em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Orem também por mim, para que quando eu falar seja-me dada a mensagem, a fim de que destemidamente torne conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador preso em correntes. Orem para que, permanecendo nele, eu fale com coragem, como me cumpre fazer. Ou seja, irmãos, eu e você somos um exército e nós necessitamos orar. Eu e você necessitamos clamar. Eu e você precisamos, diante do Senhor, desesperadamente pedir pelo seu auxílio e pelo seu favor. Quando um santo de Deus cai, quando um crente cai, irmãos, se ele está dentro de um exército, o outro soldado ajuda ele a levantar. Agora, quando você caminha sozinho, mesmo você estando em oração, saiba de uma coisa, você fica vulnerável, porque a palavra de Deus diz que é melhor ter dois do que um. Então, viver em comunidade, orar em comunidade, como a palavra de Deus diz, quando tiver 2 ou 3 em meu nome, eu estarei presente. Quando nós exercitamos a oração em comunidade, a comunidade é fortalecida. Quando nós oramos em individual, do nosso secreto, o Senhor trabalha de maneira particular nos nossos corações, mas isso não quer dizer que no coletivo nós não sejamos fortalecidos. Existe o trabalho que o Senhor faz no nosso coração de maneira particular e existe a continuação do trabalho do Senhor quando nós estamos em relacionamento com as outras pessoas. Por
Por isso que é importante estarmos unidos. Nós precisamos orar uns pelos outros. Nenhum soldado, irmãos, quando ele entra num combate, ele ora só por si mesmo. Pelo contrário, quando ele vai para uma guerra, ele fala: meu Deus, nos ajuda aqui, porque senão vai dar ruim. Nos ajuda, tem misericórdia de nós e vem ao nosso favor. Se ele ora de maneira egoísta, dizendo: meu Deus, me ajuda, eu estou nessa guerra, me guarda, ele precisa rever algumas coisas. O Evangelho de Cristo, irmãos, trabalha com a perspectiva de coletividade. Isso é algo que nós temos trabalhado na igreja. Isso é algo que temos trabalhado nos nossos corações. E aí, de maneira prática, aplicável, eu quero até abrir um parêntese aqui, falando acerca do serviço, falando acerca da oportunidade que nós temos de adorar ao Senhor em guerra, em comunidade. Você que faz parte dessa igreja, que congrega conosco, que não é envolvido em nenhum ministério da igreja, que não faz parte ainda de nenhuma área, mas tem o desejo de adorar o Senhor através dos seus dons, dos seus talentos, nos procure, porque na casa do Senhor sempre tem espaço para aqueles que querem guerrear contra as hostes do inferno, lutar contra esses dardos inflamados do inimigo, sermos revestidos em equipe, em comunidade, juntos, para batalharmos em prol da pregação do Evangelho. E você pode servir em adoração ao Senhor e também guerreando para a glória do Senhor. Amém? Irmãos, aqui agora dos versículos 21 ao 24, o apóstolo Paulo, ele mostra para nós um encorajamento para nós lutarmos a sua guerra. E agora, nessa parte final, eu já quero chamar o louvor para subir. Já estamos chegando na reta final. Observem comigo, irmãos. Nós agora vamos receber o encorajamento para lutar a guerra do Senhor. Dos versículos 21 ao 24, o apóstolo aqui, ele vai mencionar duas verdades que devem nos encorajar a entrar nessa batalha certos da vitória. Chega até eu falei mais alto agora. Certos da vitória. Porque quando nós, filhos de Deus, lavados e remidos pelo sangue do Senhor, entramos numa guerra, nós não entramos para perder. Sabe por quê? Porque a nossa vitória foi ganhada na cruz do Calvário por nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa vitória, irmãos, não foi ganha hoje, ela foi derramada através do sangue de Jesus, morta e ressuscitada, cheia de glória, cheia de poder para todo o sempre. Por isso que eu e você, quando entramos numa guerra, entramos numa guerra que já está ganha. Você já imaginou uma final de Copa do Mundo, você vai começar a jogar, mas o jogo já terminou porque você ganhou. Esse, irmão, parece que não faz sentido, mas esse é o poder do Evangelho na vida do crente. E aí o que ele fala para nós? Que nós não estamos sozinhos na batalha. O versos 21 e 22 diz assim, observa comigo, nessa conclusão. Ele diz: Tíquico, o irmão amado e fiel, servo do Senhor, lhes informará tudo para que vocês também saibam qual é a minha situação e o que eu estou fazendo. Enviei-o a vocês por essa mesma razão, para que saibam como estamos e para que ele os encoraje. O que a gente observa, irmãos, aqui? Que quando nós estamos numa batalha, nós não estamos sozinhos. Aqui na igreja, se por algum acaso você se sente sozinho, escanteado, se você acha que não faz parte dessa comunidade, no nome de Jesus, nos procure, porque eu não tenho como entrar no seu coração, porque eu não sou Deus, mas como irmão em Cristo,
que caminha, faz parte dessa comunidade, a gente deve pegar um nas mãos do outro e caminharmos juntos, porque diante do Senhor, prostrados diante do Senhor, revestidos da armadura do Senhor, nós vamos fortalecendo uns aos outros. E tem dias que eu posso estar mais forte, e vai ter dias que você vai estar mais fraco, e eu vou estar ali na frente de batalha para te ajudar, te protegendo. E vai ter dias, irmãos, que eu vou estar sangrando, só Deus sabe, e eu também vou precisar da sua ajuda. Isso é a igreja do Senhor, todos caminhando juntos. Nós necessitamos encorajar uns aos outros, parar com fofoca, parar de ficar olhando só o defeito dos outros, e ao invés de ficar falando dos defeitos, dos problemas, quando a gente ouvir uma crítica de fulano, uma crítica de Beltrano, a gente guarda isso, não fala, e ao invés de reproduzir, de dar continuidade a esse mau comentário, pense em algo bom na vida daquele irmão. Sabe por quê? Porque se a gente agisse da mesma forma com as pessoas, ou melhor dizendo, corrigindo, se Deus agisse da mesma forma conosco, como muitas vezes nós fazemos com os outros, nós já estaríamos fulminados. E sabe o que Deus tem feito todos os dias comigo e com você? Derramado graça, derramado misericórdia, perdoado, amado, olhando com paciência e tendo paciência, porque às vezes eu sou cabeça dura, você é cabeça dura, você não entende de imediato, e Deus pacientemente está ali, esperando você entender, e Ele está falando, Ele está falando, Ele está falando da mesma forma. O apóstolo Paulo está mostrando para nós aqui que andando em comunidade nós podemos, com graça, misericórdia e favor de Deus, ajudarmos uns aos outros nessa caminhada. Por quê, irmãos? Porque ninguém é perfeito. Paulo aqui, ele encorajou os efésios. Tíquico, irmãos, ele foi um encorajamento para Paulo. Agora, Paulo, ele está enviando Tíquico para encorajar os efésios. Olha só. Paulo, ele compartilhava os seus problemas e desafios, e ele queria que o povo soubesse o que Deus estava fazendo, irmãos, como suas orações estavam sendo respondidas, e o que Satanás estava fazendo para opor-se à obra de Deus. Irmãos, não existe em qualquer passagem no Novo Testamento sustentação para a ideia de um crente que vive isolado. Em nenhum lugar do Novo Testamento você vai encontrar isso. Porque Deus não fez pessoas para andar sozinhas. E se você vive sozinho aqui dentro da comunidade, duas coisas podem acontecer. Estar acontecendo. Uma, talvez a gente possa não está observando mais os nossos irmãos ao nosso redor, e a outra é que talvez você também não esteja compartilhando, indo atrás de ajuda. Ambos os lados precisam tomar iniciativas. É muito fácil a gente falar de A e esquecer de B, mas na verdade A e B precisam tomar iniciativa. E como igreja do Senhor, nós precisamos parar de olhar para os nossos próprios umbigos e observar mais quem está ao nosso redor. Os crentes são como ovelhas e eles precisam estar no meio do rebanho. Cristãos são como soldados e eles precisam estar juntos para juntos lutar as guerras do Senhor. É isso que o apóstolo Paulo está fazendo. E aí ele conclui dizendo: paz seja com os irmãos e amor com fé da parte de Deus, Pai e do Senhor Jesus Cristo. Graça seja com todos os que amam o nosso Senhor Jesus Cristo com amor incorruptível. Essas últimas palavras aqui, irmãos, na conclusão do apóstolo Paulo, sabe quais são? Paz, amor, graça e fé. Irmãos, Paulo ele era prisioneiro em Roma, mas mesmo assim, ele era mais rico que o imperador.
as correntes não o prendiam, porque ele estava cheio de paz no seu coração, repleto do amor de Deus, revestido da graça do Senhor, fundamentado numa fé que vem de Cristo. Não importa, irmãos, as circunstâncias que eu e você possamos estar passando. Eu sei, os dias são maus, os dias são de guerra, mas independente do que eu e você estejamos passando, se nós estivermos em Cristo, nós somos abençoados com toda a sorte de bênçãos espirituais. Nós estamos no Senhor, estamos em guerra, mas a vitória já foi declarada na cruz do Calvário para nós. Que o Senhor seja glorificado e que nós continuemos firmes nele. Que Deus aplique essa mensagem no nome de Jesus.